Olá, estou aqui para a nossa primeira live, né? É uma experiência nova, não sei se eu vou fazer tudo certo. Estou com um técnico aqui do meu lado, o meu enteado Mattia Galeazzi, e nós vamos fazer essa experiência, tá? Nós vamos chamar agora a nossa convidada, que é a Priscila Crone, maravilhosa. Quem nos conhece sabe da nossa grande amizade e da nossa influência mútua, né? Uma sempre influenciando a outra. Eu vou chamar agora a Pri. Perché dovevo uscire fuori a lei. Nós estamos chamando aqui a Priscila. O meu técnico está aqui me ajudando. Qua. Qui. Aqui. Tic. Ainda não entrou. No. Quindi facci a cercare lì. Eccola lì. Pronto. Dovrebbe uscire fuori. Temos a Priscila, né? Nós vimos que a Cristiane já entrou também na nossa transmissão. Olha, eu quero primeiramente assim agradecer muito a Cristiane, que foi a pessoa assim que mais me incentivou, né? E que me deu muito apoio, técnico inclusive, dedicou aí pelo menos uns 2 dias da vida dela, no mínimo inteiros, para poder realizar o canal do YouTube. E a gente está usando aqui o Instagram graças ao Mattia Galeazzi, que está me orientando em tudo e está me ajudando, né? Agora a gente aqui está esperando a Priscila entrar. Né? Como a gente não sabe bem como é que isso funciona, né? Vamos tentar de novo? Vamos ver se é a Priscila. Vamos ver, Priscila. Vamos ver. Já está convidada. Né? Agora a gente está esperando. Dietro una ricettina. Qual? Che in realtà non si vede, però è qui da qualche parte. Sappiamo che è lì. E aqui nós estamos aguardando, né? Eu tenho convidado alguns ex-alunos, alguns colegas também de trabalho, né, pessoas que estão envolvidas em educação, mas eu tenho tido tanta vontade de conversar também com pessoas que não são egressas da área da educação, e nós estamos pensando em chamá-las também para as entrevistas, né? No início, a gente acaba chamando as pessoas que têm mais intimidade com a gente, né? Os nossos parentes, amigos, conhecidos, né? E depois, eu acho que na medida em que a gente tiver mais segurança, as pessoas também mais confiança no canal, a gente vai chamar pessoas de mais longe, né? Eu, às vezes, olhando ali no Facebook as informações, vou vendo que tem muita gente bacana e essas pessoas têm muito a passar pra gente, né? Das suas experiências de vida, de tudo que elas estão realizando, né? Eu estava aqui super nervosa, o Mattia falou para mim, olha que não é uma aula na universidade, é só uma live no Instagram. E a gente tem muito pouca gente vendo ao vivo, né? Porém, depois lá no YouTube, isso aqui vai ficar disponibilizado. Eu quero dizer assim para as pessoas que acompanharem o canal, que quem tiver vontade também de participar, contando a sua história, manda um inbox para mim lá no Messenger, né? Do Facebook, dizendo, ó, Márcia, eu tô afim de também participar, né, com as minhas experiências, né? Eu tô com muita vontade de convidar alguns amigos meus que estão na minha vida, né? Pessoal da infância, tem muita gente no Facebook que eu conheço e que tem tantas histórias bacanas para contar, né? Eu perdi contato com essa gente toda, não sei o que elas estão fazendo da vida, não sei em que áreas que estão trabalhando, algumas já aposentaram, né? Mas eu acho que vai ser muito bom a gente se reencontrar. E eu acho que vai ter muita gente aí participando, né? Com essas experiências, né? Eu não sei como é que eu vou fazer depois para também responder as pessoas que estão escrevendo. Eu acho que tem muitas coisas ainda para eu aprender, né? Eu não vou ter o meu técnico aqui todos os dias, né? Porque o meu técnico, uma hora vai ter uma atividade, com certeza vai ser mais difícil ainda de fazer, né? Estamos aqui ainda aguardando a Priscila. Priscila entrou. Como eu chamo a Priscila? Deve accettare sopra l'invito che abbiamo. Aqui, Priscila. Priscila, não sei como é que eu te coloco aqui. É lei che deve cliccare. Deve cliccare devo lei. clicar aqui. Ah, no, invitiamola di nuovo. Pronto, Priscila, convidar. Pronto, Priscila, você tá convidada. Bom, gente, enquanto a Priscila vai entrando, eu não sei como é que eu coloco ela ao vivo, dizer que a Priscila Crone atualmente é coordenadora do curso de pedagogia. Ela tem uma larga experiência, né, com educação
do ensino fundamental 1, especialmente na área de filosofia com crianças, né? E a Priscila trabalha com disciplinas teóricas na pedagogia e trabalha também com a formação de professores no curso de filosofia, né? Fora cursos que ela deu no Instituto de Filosofia com Crianças, e uma experiência longa, né? Mestrada, tem uma experiência maravilhosa. Eu não estou sabendo colocar a Priscila aqui. Lei che deve schiacciare adesso fare invito, perché noi é você, Priscila, que eu acho que tem que aceitar, você já foi convidada. Eu acho que você tem que apertar em algum botão para você entrar. Vamos lá, Priscila. Eu não sei como faço aqui para adicionar a Priscila. Vamos ver. Se não riesce, c'è qualche problema, indichiamo di no. Convidar a Priscila. A Priscila está convidada e não sabemos o que fazer, né? Pri, entra aí. Acho que ela não está me ouvindo. Pri, pode entrar. Então, eu conheci a Priscila, enquanto a Priscila não entra, eu vou aqui comentando, né? Eu conheci a Priscila em 1998, se eu não me engano, né? Lembro que... a Cristiane está colocando aqui que a Priscila deve pedir para entrar, né? Então, a gente está aguardando aí a Priscila pedir para entrar, né? Tá aqui, o meu técnico está aqui ajudando, está fazendo uma pesquisa aqui no Google dele. E a Priscila foi uma menina que, apesar de estar no primeiro ano de pedagogia, ela já participava muito com todas as turmas, né? E nós fizemos uma viagem para Minas Gerais, que foi uma viagem assim, maravilhosa, com o apoio da própria universidade, né? E aí, nesse momento, a gente incitou um pouco mais de intimidade, né? Foi difícil para ela ir com a gente. Eu lembro até hoje do nosso ônibus saindo de Santos e os pais da Priscila de carro, né? Indo até a entrada da cidade. A Priscila aí. Priscila. Entrar ao vivo com a Priscila Crone. Já estou contando a história toda dela aqui, né? Antes dela entrar. Priscila! Não estou conseguindo te ver, mas a gente está aprendendo. Maravilhosa! Que experiência, hein? Não, Priscila, eu já estava te apresentando e já iniciando uma conversa aqui, né? Para poder te... Eu ouvi. Mas eu acho que ninguém melhor do que você mesma para falar quem você é, porque muitas pessoas que vão assistir, isso aqui vai ficar registrado para a história, né? Esperemos. Uhum. E as pessoas vão querer te conhecer, né? Saber quem é que está falando. Fala um pouco de você. Bom, primeiro é uma emoção muito grande estar conversando com você em outro canal, né? Que não são aqueles que a gente conversa esporadicamente. E sim, é uma conversa também que é diferenciada. Não é mais uma conversa, talvez, de amiga para amiga, mas é uma conversa que todo mundo está ouvindo. Então não pode, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, né? Mas é sempre muito prazeroso. Eu demorei para entrar, porque, na verdade, eu percebi que entrar no celular é diferente de entrar no computador. Então eu entrei eu estava no computador e aí não estava chamando nada, eu só consegui pelo celular. Uhum. Mas que bom. É uma honra poder fazer parte desse novo projeto que você mais uma vez se reinventa, né? Mais uma vez mostrando pra gente que há sempre uma novidade, há sempre algo diferente, há sempre uma nova possibilidade da gente ser gente, né? Ser humano. Bom, realmente o meu... eu ouvi quando você contou que quando nós fomos para Minas e os meus pais foram atrás de mim não, do ônibus, né, acompanhando para ver se estava tudo certo e tal. Era a primeira vez que eu estava na faculdade
E era, então, também a primeira vez que eu saía numa viagem, na faculdade, né, num curso superior. É. E lá eu percebi que não interessaria o que eu fosse fazer, eu estaria sempre com eles. E eles sempre Sim. do meu lado, né? E assim foi. E assim tem sido. E assim Então, na verdade, a minha história profissional, ela se esbarra muito com o meu crescimento enquanto ser humano. E aí eu começo a ficar emocionada, aí não tem jeito, né? A gente começa a lembrar de várias coisas, várias situações. Uma coisa intersecta com a outra, né? É impressionante, porque quando eu escolhi ser professora, eu acho que eu escolhi ser humana, lidar com as pessoas. E isso é uma coisa que a gente não sabe. A gente aprende ao longo do caminho, né? A gente não sabe como vai acontecer. A gente vai vivendo. O que a gente aprende na faculdade é teoria, é como aplicar, mas a gente não aprende a ouvir um aluno, a gente não aprende a lidar com os nossos pares, a gente não sabe, não aprende. E conforme a gente vai evoluindo, né, na faculdade ou no curso superior, enfim, nós vamos também evoluindo na nossa vida. Sim. E isso é de uma grandeza, porque só mostra que nós continuamos sendo, independente do papel que eu tenha, ser humano, ouvindo ser humano, tratando com ser humano, né? Então eu acho que hoje em dia eu tenho cada vez mais clara essa compreensão, cada vez mais claro isso tudo. Independente se eu trato com as crianças lá no fundamental, Sim. ou se eu trato no ensino superior. Eu estou tratando o tempo inteiro com o ser humano. E a gente erra muito. Nossa. Só que o professor tem um grande privilégio. No próximo ano, ele pode fazer o conteúdo diferente, ele pode melhorar sua técnica, mas, enquanto ser humano, ele não pode esperar para o próximo ano. Ele tem que resgatar logo, né? Porque a marca vai então, ficar, assim, né? Então, por um lado, ser professor, ou a minha trajetória, a minha trajetória profissional me ensinou isso. Porque a gente é ser humano e está sempre aprendendo, está sempre lidando. Nesse momento que a gente vive, há 2 anos, né? 2 anos, assim, 1 ano, mas a gente contando todo esse tempo, assim, eu tenho cada vez mais certeza disso. Porque eu tenho feito um papel de resgate dos alunos, principalmente no curso superior, porque a gente não sabe o que está acontecendo na vida de cada um. Sim. Né? E o tempo inteiro me parece que a gente tem que abrir para ouvir. Certo. Ouvir sem julgar. Não só as questões só pedagógicas e de conteúdo, mas pessoais. Exatamente. Né? Porque é de uma força tamanha o que está acontecendo, que você às vezes pede um conteúdo para um aluno, ele faz tal, mas você não sabe como que se sucedeu todo o processo. Certo. Um aluno às vezes tem que ir no meio da rua dele para poder mandar, porque o sinal da internet do celular não estava dando. Nossa, é algo que o Pedro comenta muito comigo dos colegas de classe. Então quando assim... tem, né, Priscila? Quando tem crédito para pôr no celular, né? Exatamente. A aluna que assiste a aula dentro do carro, para a família não... para ter um sossego da família, assim, Entendi. não ter barulho, poder se concentrar. Então, Sim. sabe, são muitas coisas que aí você para pensar assim, que diferença que a gente está fazendo, ou o quanto é importante eu dar
valor a um pouco do que eles estão fazendo. Né? Você sente, Priscila, que apesar da distância física, acabou tendo uma maior aproximação assim, humana com esses alunos ou não? Olha, em alguns momentos, sim. Porque esses problemas não apareciam antes, né? Esses problemas não apareciam antes, né? É engraçado, em alguns momentos, sim. A gente tem uma proximidade maior por causa do contato aqui no WhatsApp, enfim, nas redes, né? Tem mãe que liga, mãe do ensino superior que te liga, e aí você às vezes acha errado isso, você fica nervosa, eu fico irritada na hora, né? Mas aí eu percebo o quanto a gente já está dentro da casa dessas pessoas também. Certo. Né? Uma coisa que eu falo para o aluno, a família está ouvindo. Às vezes tenho aula com mãe do lado, avó do lado. Então isso já se tornou até comum. Às vezes os pais já me chamam de Pri, porque os alunos me chamam. Então, e assim, é a situação que a gente se encontra. Então, na verdade, há um contato maior com os alunos, de certa forma há. Mas também você percebe, às vezes, os alunos crescendo de uma outra forma. Né? O que eu tenho gostado muito, eu tenho visto muito alunos que estão indo além da academia, estão nas redes já criam canais, já formam conteúdos, né? Então, você está vendo uma reinvenção do professor também, né? Porque eu trabalho em curso de licenciatura, então você vê uma reinvenção do professor. E aí, Márcia, é muito engraçado, porque assim, a gente também tem que ir atrás. Sim. E isso é que nos move, né? A gente vai atrás não para ver como é que é, para especular. Não, é porque, olha que bacana, vamos divulgar esse trabalho do aluno. Né? Quer dizer, aquilo está se realizando aquilo que a gente sempre falou, que o professor e o aluno são uma continuidade, né? Que o aluno também ensina e não só aprende, né? E agora está exposto isso, né? Exatamente, né? E aí, essa questão também da gente tá nas redes e tá muito rápido, assim, às vezes você acaba a sua aula, você vai para uma reunião, ou então você marca uma reunião 11 horas da noite, e é engraçado porque você tem contato com outras escolas também, que vem te perguntar, tirar uma dúvida, aí já entra a diretora para conversar com você, e por aí flui e tal, e tanta coisa bonita que acontece, tanta troca bonita, como a gente aprende também, né? Sim. Eu acho que, de certa forma, nós, seres humanos, nunca vamos vamos voltar a ser o que éramos antes. Certo. E isso o Parmênides já falava, né? Sim, que não dá mesmo. Não, o Heráclito. Mas eu vou falar, mas eu vou falar do Parmênides, porque o ser é aquilo que é, e eu falo isso para os meus alunos. Sim, mas eles sempre podem se reinventar. Né? E assim, eu não posso voltar no momento, então, que nem o Heráclito falava. Eu não posso entrar, então, 2 vezes, não vou ser igual, 2 vezes no mesmo, naquelas águas, tal. Enfim. Mas o que você falou me lembrou o Padre Valdemar, que ele dizia sempre isso. O ser humano é o mesmo, da Grécia Antiga até hoje, nós somos sempre os mesmos, né? O que mudaram foram os nossos meios de convivência, as nossas tecnologias, mas o homem é o homem, não muda isso. Sim. Então isso tá o tempo inteiro, assim, não tem como. Quer dizer, é um momento muito periclitante, muito emocionante, né? Eu acho que é um momento histórico que vai ter que ser contado, né, nas aulas de História e Educação no futuro, né? Como que isso influenciou nas formas de trabalhar, né? Você sabe que com a minha turma, até tem uns alunos que estão entrando aqui, que eu estou vendo,
da escola. Eu só não tô entendendo porque eles deveriam estar na escola ao invés de estar vendo vídeo aqui. Mas tudo bem, eles deveriam estar em aula. Mas assim, tem uma turma que a gente está discutindo sobre o nazismo, né? E aí eu pergunto para eles, olha a diferença. Olha a diferença como era na guerra. Que a gente não sabia como é que estava a nossa família que morava longe. Não tinha internet para ver, né? O racionamento de comida, né? Lembra o padre Valdemar contando que ele comia 1 grama do chocolate e guardava, mané, que eu vou comer 1 grama do chocolate, vou guardar. Imagina, tudo aquele chocolate. Sim. Então, mas isso, sabe, a gente começa a avaliar tudo isso. Como o tempo pode parecer, mas como é ao mesmo tempo diferente, né? São outras situações e as nossas facilidades são muito maiores. Não, e eu fico encantada que você expõe muito mais a questão humana do que a questão técnica, né? Porque eu que não estou mais trabalhando há 10 anos na área de educação, né? Agora eu sou a dona de casa, né? Eu vejo que você está lidando talvez de uma maneira muito mais fácil com a questão da tecnologia e o que está te pegando mesmo é a questão humana, né? De tudo isso que está se preocupando, quer dizer, com que tudo isso vai reverter para a própria educação, vai reverter para pessoas, o que já está motivando mudanças em você, né? Eu acho que com os alunos que são do ensino superior isso é mais fácil, que eles se abrem mais, tal. Do ensino fundamental, eu acho mais difícil isso. Porque como eu só entro 1 vez por semana, você tem que dar conta do conteúdo. Certo. E aí você também tem que ouvi-los. Só que eles nem sempre querem falar na frente dos outros. E a presença física me tirou isso. Porque eu chegava do lado de um, dava um abraço, passava a mão na cabeça, tal. Então eu sinto falta disso. Essa coisa física faz falta para nós, né, brasileiros, né? Sim, sim. Então, com as crianças e os adolescentes, né, pseudo-adolescentes aí, eu sinto falta disso. Uhum. Mas é uma reconstrução, né? A cada encontro é uma reconstrução. Eu acho que, mais uma vez, e eu acho só, não vou nem falar que eu penso, mas eu acho mesmo que, mais uma vez, o conhecimento ele está aí, né? Se eu falar sobre isso agora, ou ele procurar depois, ele vai encontrar de uma outra forma, ele vai ter o acesso aí, né? Uhum. É lógico que o como eu fiz, né, a estratégia que eu criei para isso vai ser diferenciada. Então, o Dewey coloca muito isso. O Dewey coloca muito isso, que a gente esquece que o professor é fundamental. É ele que cria as estratégias e os caminhos. E essa questão de como a gente faz, né? Eu acho que ficou mais importante. Porque, por exemplo, antes eu poderia usar um texto, Márcia, e você sabe, de 6, 15, 20 páginas. Para mim, um texto agora de 1 página já é perfeito, porque encaixa naquela aula, né? Eu dou conta naquela aula e eu posso também falar sobre como eles estão se sentindo, né? Às vezes, uma brincadeirinha, uma história pequena, e eu passo 20 minutos da aula conversando com eles sobre coisas. As crianças não respondem tanto. Não, as criancinhas mesmo dos anos iniciais respondem, querem contar e tal. Tem dia que a gente mostra os pets, tem dia que a gente mostra os brinquedos prediletos, tem dia que eu entro de Palas Atena na sala de aula. Bom, o teu Hércules é inesquecível, você caindo por terra para fazer, meu Deus, os trabalhos de Hércules é inesquecível. E quando eu descobri que eu podia estar no labirinto do Minotauro, né? Então eu coloquei aquela parte de fundo lá do labirinto e contando a história do Minotauro. Gente, que maravilha que foi isso. Isso modifica totalmente, né? Mas para as crianças eu acho que há uma participação. Os adolescentes eu acho que estão sentindo mais, né? Então às vezes
É no sentido de que porque eles precisam muito do grupo, de estar em contato físico entre eles? Eu acho que sim, eu acho que a questão dos colegas, dos amigos, faz toda a diferença para eles. Eu acho que faz. Porque hoje uma tia conversava isso comigo, ele falava, para que vai servir a educação depois de tudo isso? Ele falou, as escolas em específico, ele falou. Eu não estou entendendo, porque eu sei que fisicamente os jovens vão sentir falta uns dos outros. A escola é um ambiente de encontros, né? Mas ele falou, mas do ponto de vista pedagógico, ele estava pensando nisso. Vai ficar muito questionável mesmo, a necessidade de estar em sala de aula todos os dias. Eu acho que o ensino vai caminhar para um ensino personalizado. Sim. Em que haverão, sim, encontros para trocas. Né? Isso também, para o professor, é bacana, porque ele vai perceber cada aluno, seu desenvolvimento, mas é desgastante, porque você já não prepara mais para vários, para 10, enfim. Você vai sempre pensar individualmente. Não que isso não seja importante, né? Isso é fundamental, mas é desgastante. Imagina um professor do Estado fazendo isso, né? Um professor da rede pública. Exatamente, né? Turmas de rede pública, assim. Mas eu penso que há um ganho da educação. E outra situação, né, Márcia? Que a gente já vê também há muito tempo, né? Não dá mais para a gente aceitar uma educação que seja aquela giz, lousa e saliva. Sim. Não dá mais. Então, ou os professores se reinventam, ou não vai ter mais jeito. E as escolas também se reinventarem. Porque a escola agora, ela vai ser espaço de encontros para socialização. Nós estaríamos caminhando para a visão da Amorim Lima, da... nós não seremos nem mais escola da ponte aí. Será além? Eu acho que sim. Eu penso que a escola será um espaço de recreação dirigida. Será um espaço como eu acho que o projeto Âncora está no Brasil. Eu não conheço. Ele desenvolveu. Eu acho que a escola ela tem uma possibilidade aí de criar novos conteúdos, assim como a gente está vendo aqui no Brasil a reforma do ensino médio, que ela, principalmente do estado de São Paulo, né? Que ela tá vindo aos poucos, mas ela tem se atentado a novas formas de dizer o que é educação e como fazer. A BNCC, ela agrupou a filosofia junto com outras... O que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular. Então, foi instaurada para que a gente pudesse diminuir as diferenças existentes de educação no nosso país. Né? Isso é bom? Isso é ruim? Mas a gente nunca vai encontrar um meio termo que possa ser algo que vá favorecer a todos. Não tem como, né? Mas o que acontece? Então, no caso da filosofia, ela agrupa com sociologia, história e geografia, né? Ela tira um pouco as especificidades de cada componente, mas ela vai mostrar que dentro do contexto geral a gente vai encontrar essas especificidades. Então cabe aí o olhar do professor, né? Por um outro lado, a questão dos especialistas que vão lidar com isso. Então, até o momento... Se o professor for de história, ele vai puxar para história. Se ele é de filosofia, puxa para... Não é? Mas eles vão trabalhar em conjunto. Os profissionais continuam existindo enquanto disciplinas. Mas trabalham... Sim. Até o momento, o que eu tenho visto é assim. E aí, como
como eu não trabalho no ensino público, né, eu não tenho como falar. Mas até o momento no ensino médio, assim, eles fazem 1 ano e meio, então até metade do segundo ano eles fazem a disciplina só ela, né? Então, aula de história, aula de geografia, tá, os componentes são separados. E depois se tornam áreas, né? Então, áreas de ciências humanas e sociais aplicadas. Mas, enfim, o que eu acho que facilita também o trabalho do professor, que às vezes é muito solitário, e aí ele vai trocar figurinha, o que a gente se obrigava a ser interdisciplinar, né? Agora a gente vai trocar figurinha com outro professor e vai ver a riqueza do conhecimento. Certo. Né? Então, é uma mudança que a gente está vendo em todo o Brasil, isso. Porque as escolas públicas estão se reajustando e as escolas privadas também. Agora, nesse debate, você fala. Não, só falando agora da questão dos pequenos, né? No ensino fundamental, o que acontece? No Então, ensino fundamental... Deixa eu fazer uma perguntinha antes disso. Essa discussão toda que você está apresentando, é uma discussão que você está levando como professora na universidade ou como coordenadora? Onde é que está pegando mais? Olha, enquanto professora, eles perguntam como que vai ser. Principalmente no curso de filosofia. Eu falo que eu ainda não sei. Porque eu não tenho uma bola de cristal para saber. Eu falo o que está escrito. Sim, e a gente interpreta o que está escrito e como as escolas estão fazendo. No curso de pedagogia, a gente também vai tauteando, né? O que a gente está fazendo? Pensando nesse professor. O que será de uma faculdade? Como é que será esse profissional daqui a 10 anos? Sim. Quem é o pedagogo aí? Sim. Então a gente já está pensando em 2030. É loucura. Nossa, eu estou vivendo numa Matrix. Né? É impressionante. Então eu tô assim, hoje mesmo a gente tem reunião para falar disso, sabe? Como que é esse 2030 aí? Porque eu preciso pensar, porque o mercado tá aí, porque as pessoas precisam elas vão estar nas escolas, enfim. Não, e centenas de profissões vão ser extintas, né? Exatamente. Então, por diversas situações, a gente tá buscando. Assim como o ser humano nunca... A partir disso tudo, o ser humano não será o mesmo, as profissões não serão as mesmas, os profissionais não serão os mesmos, e o professor muito menos, né? E em relação ao que você também perguntou, com as crianças, a gente também está fazendo isso, né? Que tipo de educação a gente está levantando aí? Então, onde a gente já imaginou que os próprios alunos fariam essas provas e mandariam para a gente por plataformas, e a gente ensinando as crianças a mexer. E muitas vezes, elas nos ensinando, né? Porque eu estou na aula e às vezes o meu vídeo não entra, eles assim, professora, você não ligou o áudio pra gente, né? Então tem umas coisas assim, enfim. E eles mostram que eles se adaptam muito melhor que a gente, às vezes. Não, é que nem hoje, eu não sabia nem ligar isso aqui. Se não batia, eu não tinha nem conseguido descobrir qual o meio de fazer as entrevistas, entendeu? Eu acho assim, eles são fundamentais, né, para nos orientar. Eles já nascem com os dedos nos dispositivos, né? Sim. É uma turma muito antenada, né? Priscila, quer falar mais alguma coisa disso? Esse assunto a gente pode iniciar, pode encerrar? Não, eu queria saber de você, como é que nasceu esse desejo de ser educadora? De onde nasceu essa vontade de estudar a educação? O que aconteceu na tua vida? Em que momento? Olha, hoje em dia, eu contei para os meus alunos na faculdade isso, né? E aí eu fui levando fotos para eles e fui contando. Eu tentei inventar uma história a partir das fotos, né? Mas que eu lembre, a minha memória mais antiga é estar sentada na escola. Eu tinha 4 anos quando eu entrei na escola, no maternal, estar sentada na frente de uma mesa azul.
aquelas mesinhas de fórmica e tal. E eu não lembro de mais nada. A escola, para mim, sempre foi uma tortura. Acho que para muita gente, né? Eu estudei uma escola tradicional, mas não era aquele tradicional, tal. Mas o ensino era tradicional, tal. E eu não aprendia. E aí, para eu tentar entender, eu brincava em casa. Então, brincava com as liçõezinhas? Exatamente. Eu brincava de ser professora. Então, essa é a minha memória mais antiga também de ser professora. Então, eu colocava minhas bonecas todas juntas, minhas pelúcias, meus ursos. Sim. E eu lembro que eu tinha giz branco. Muitas vezes a gente pegava o giz da escola, né? E eu escrevia na parede. Aquele saquinho com os restinhos. Aqueles pequenininhos, tal. E eu escrevia na parede da minha casa. Só que tinha que ser na parede branca. Ai, Deus. Porque se aparecesse um giz colorido, né, eu não estaria aqui para contar essa história. Com certeza. E aí, imagina, escrever com giz branco na parede branca, então só estava na minha cabeça aquilo. Né? Não estou entendendo. Que na verdade você não ia nem enxergar o que estava escrevendo, né? Não, eu só escrevia. E eu lembro disso. Eu lembro, hoje em dia, os meus alunos da graduação sabem, eu não escondo isso deles, né? Eu reprovei 2 vezes na escola, no fundamental, no 3º ano. Nossa! Que seria seria o quê? O 2º ano, né? Não. O 4º ano. Terceira série, Não, 3ª série seria o 4º ano. E reprovei na 8ª série, que seria o 9º ano. Mas te traumatizou? Não. Então, na verdade, não é que me traumatizou, mas assim, foi me colocando para baixo o tempo inteiro. Mas você sabe que quando eu comecei a dar aula, eu reprovava sem dó nem piedade. Eu era uma professora carrasca, nazista. E no final da vida de trabalho, eu pensava muito antes de reprovar. Então, eu acho que essa tua colocação, eu fiz essa pergunta, né? Por causa dessa tua colocação, porque a gente fica depois preocupada muito, né? Quanto que isso afetou a vida daqueles alunos, né? Se no sistema a gente não tinha muito como recuperar, né? Mas te devolvendo a palavra. Então, mas no 3º ano, isso me afetou. De uma forma, acho que negativa, na 3ª série, né? Sim. Já na 8ª série, isso me mostrou que eu não queria mais passar por aquilo. Eu acho que já tinha um nível de maturidade aí. E aí eu falei assim, tá, eu fui reprovada agora, mas eu não quero mais. E aí eu fiz uma excelente 8ª série novamente. E foi onde eu decidi ser professora. Porque aí já era no ensino médio que chamava já? Porque eu tinha que decidir se eu ia para o ensino médio ou se eu ia para o magistério. Ah, tá. Então, porque naquela época era separado, né? Então eu optei naquele momento em ir para o magistério. E eu optei naquele momento, então, ser professora. Estudar para aquilo. E eu acho que foi onde eu transformei a minha vida. Aí eu fui para uma escola extremamente tradicional. Aí eu escolhi a escola que eu queria, porque eu fui com os meus pais visitar as escolas, e eu falei, eu quero essa. Sabendo que ela era tradicional. Sim. Porque talvez eu precisasse daquilo. Entendi. Você já intuía, né? Uma intuição. A vida foi levando por esses caminhos e a gente foi fazendo as escolhas. Eu não sei se seria uma intuição aí, né? Mas foram as escolhas que foram feitas. E aí eu sei que nesse momento que eu falei assim, agora eu quero ser professora, então eu tenho que ser, eu tenho que me doar, eu tenho que aprender. E foi lá que eu aprendi a estudar, que fez a diferença. E aí, olhando como professor hoje em dia, olhando a minha sobrinha estudando, né, tendo uma criança que está na escola hoje em dia,
muito perto de mim, olhando os bastidores da educação, assim, né, tá dentro da minha casa, o quanto é importante a família na educação dessa criança. Porque eu não vou falar que a minha família não estava junto comigo, que a minha mãe não me mandava estudar, eu não vou falar isso. Porque acontecia, eles estavam juntos. Mas o quanto isso faz a diferença. Esse acompanhamento. O quanto talvez a minha mãe tenha percebido que eu tinha uma dificuldade, de ter me mandado para professora particular e tal, mas eu não sabia ainda como estudar. Eu não sabia ainda o meu jeito, né, de estudar. E o quanto é necessário esse acompanhamento. E hoje em dia eu vejo como você acompanha uma criança e você, a um determinado momento, você larga e ela vai aprendendo e vai sozinha. Sim. Então, quando eu fui fazer o magistério, eu, por passar por uma diferença de escola, no primeiro ano eu tomei um susto. Eu quase bombei. E aí eu me acabei de estudar, me acabei de estudar. Eu falei assim, eu não vou passar por isso, eu não vou passar por isso de novo. E aí eu aprendi a estudar. Então, toda vez... Aquilo que você falava de atendimento individualizado, né? Que a gente vai ter que caminhar para isso. Porque você ali naquele momento tinha que aprender uma forma tua de estudar que você não tinha desenvolvido ainda. Então, o que me valeu? Os grupos de estudo com colegas, aprendi a fazer resumo, coisa assim que eu não sabia. Uhum. E aprendi a me conhecer. Como que eu iria ser. E aí, Márcia, para finalizar esse assunto, diante de tudo isso que eu passei na minha formação, quando eu escolhi a pedagogia, que eu tava crente sim que eu queria ser professora, já tinha decidido, eu falei assim, eu quero ser uma professora diferente do que os meus professores foram para mim. E você faz a diferença, né? Você sente isso, né? Você já percebe, eu né? Eu faço a diferença. Mas tem um aluno da faculdade uma vez que me falou, Priscila, você é uma professora fora da curva. Pronto, já disse fora tudo. Da curva. Já porque disse assim, as coisas acontecem com você que a gente nunca ia imaginar. Então, só o fato, principalmente, Márcia, que a gente sabe hoje em dia, de você viver da profissão. E viver daquilo que você escolheu. Isso já é uma diferença. Não, e é um privilégio, né? É um privilégio. Então, minha escolha para ser professor, hoje em dia eu falo que se eu não fosse professora, eu não sei o que seria, eu sei que eu seria infeliz. Porque é nisso. Eu tenho medo, Márcia, e aí você tem que convir comigo de eu me tornar aquelas professoras que a gente sempre falou que não perceberam que tem que se aposentar, sabe? Entendeu? Esse foi um dos motivos que eu quis sair cedo da sala de aula, porque eu notei que eu já não estava com os exemplos que eu dava em aula, sintonizado com os alunos, eles não conheciam minhas referências, eu não falava com eles, eu tinha impressão às vezes que eu estava falando com gente de outro século. Não é? Dá um pouco de medo, né? Então eu tenho, às vezes quando eu vou dar aula de história da educação, olha só, aí eu vou falar lá do Rousseau e tal, eu assim, mas como vocês não estão entendendo? Como vocês não conhecem? Gente, isso. Aí eu, Priscila, é uma geração muito diferente. Nossa. Não, eu lembro no início da carreira de mandar ler assim 20 livros. O povo quase morria. Ao final, eu mandava ler um capítulo, meio capítulo, 10 páginas, porque eu sabia que não dava mais para ir além daquilo. Entendeu? Então, acho que assim, a gente amadurece também, né? Porque a geração vai mudando, né? Eles são muito diferentes. Eles são mais inteligentes por um aspecto e precisam de mais apoio para desenvolver técnicas de estudo por outro, né? São. E às vezes, Márcia, não é a quantidade mais. É o que eu falo assim, eu preciso que vocês só ouçam quem foi esse cara. Sim. Ouçam, pesquisem. Então tá bom. Sabe quem é? Sabe o nome? Pô, beleza. Em algum momento, quando você precisar, você vai voltar nisso. Se não precisar... A minha orientadora falava, a gente tinha grupo de estudo com a minha orientadora, a dona professora Maria Nazaré, e ela falava assim, vamos estudar meia página. E na turma tinha gente que ficava doida da vida, dizendo, gente, vim aqui para São Paulo para estudar meia página. E ela, depois que terminava os estudos, falava, nossa, nós fizemos muito hoje. Porque realmente era isso.
Ela dissecava aquela meia página de uma maneira que ninguém conseguiria, entendeu? É uma coisa assim maravilhosa, de você ter qualidade, não quantidade, como você disse, né? E a gente não sabia disso, né? Eu não sabia disso. Não. Não. E isso vai fazendo a diferença, né? Mas, por um outro lado também, é como eu falei, uma hora ou outra o indivíduo vai por ele mesmo. E aí, o professor vai ser sempre aquele que instigou. Sim. E vai ser um professor mais gostoso até. Poxa, ó, por meio desse professor que me levou a pensar nisso, tal, não sei o quê. Sim. Mais do que aquele que fazia decorar só, né? Nossa. Deus Priscila, me livre. qual foi o momento mais feliz da tua carreira e qual que foi o mais triste da sua carreira como professora ou coordenadora, o que seja, a área que você quiser escolher? Tem situações assim, sabe? A vida profissional não é só felicidade, né? E tem situações de estresse total que te fala assim, por que eu tô fazendo isso? Mas aí você pensa que a culpa é sua, você que tá fazendo isso com você. Sim. Acho que eu lembro de 3 grandes fatos, assim. O primeiro, quando eu perdi um aluno que ele faleceu. Criança. E aí ele estava doente, e aí ele faleceu, e aquilo eu não sabia como lidar. Porque eu tinha que pensar na dor da família, na minha dor e na dor da turma. Então isso me chamou a atenção da minha responsabilidade e mais uma vez me fez pensar enquanto ser humano, né? A responsabilidade da professora e o ser humano, né? Porque isso pode fazer com que eles encaminhem esse processo em outras experiências, né? Como um espelho. E se você encaminhar bem, ele pode lidar melhor. Até porque a gente na filosofia se preocupa muito com essa questão da morte, né? Sim, sim. E era um momento que eu estava fazendo filosofia também, né? Eu dava aula para criança e já estava fazendo filosofia. E aí a gente conversou muito, porque eles viram processos de doença dele e tal, enfim. Né? Então, esse aluno ficou eterno para mim. Eu tenho um enorme carinho pela família dele. E o mais engraçado de tudo é que um dia eu estava na escola e a família dele chegou para visitar em outra escola, com já o 3º filho, e aquilo me emocionou muito. E quando eu olhei aquela família, foi muito bonito. Passou um filme na sua cabeça. E ele não foi meu aluno porque ele era do outro período, né? Ele era do período da manhã, dava aula à tarde, mas foi muito bacana, assim, de ver a continuação da vida, né? Sim. Um outro momento, talvez, que eu posso citar foi agora. Talvez eu fale porque me marcou, porque está agora, muito recente. Quando eu tive que escolher por questões de saúde, que eu deixaria uma turma que eu já assumi. Certo. Eu nunca fiz isso. Eu nunca deixei trabalho pela metade, assim. E foi uma decisão... Eu dei a primeira aula do ano e eu tive que falar, não posso mais. Né? Para alguns pode ter parecido falta de compromisso, mas eu tive que pensar na minha saúde. Então, isso... por eu nunca ter feito essa escolha, eu sempre pensei em trabalhar e tal, isso me doeu muito. Né? Mas hoje eu vejo o ganho também que eu tô tendo, porque aí a gente já começa... Um tempo atrás, se a nossa carga tivesse toda completa, a gente estava bem. Hoje em dia, não. A gente precisa ter umas brechas, né? Durante a semana e tal. Primeiro porque a gente consegue planejar melhor. Certo. Até porque humanamente você precisa desse respiro, né? E se pensar que hoje com a tecnologia, você fica 24 horas por dia disponível, não? Você não tem mais um tempo livre. Exatamente. Então, nesse aspecto, isso me doeu muito em ter que assumir isso, né? Agora, eu
acho que talvez, como todo professor, todo final de semestre ou de ano, a gente sente uma raiva. Que é aquela loucura para finalizar tudo. Mas também eu sinto que é uma glória. Porque cada ano a gente encerra e começa um novo ano. Então, eu não posso deixar de falar que os grandes momentos são as formaturas. Né? É o final de um ciclo. É o final de um ciclo. E quando você é homenageado, então, você não se cabe dentro de você. Né? A gente tenta ser humilde, mas você não se cabe dentro de você. De ver o carinho de uma turma, né? Então... Porque e no nosso caso especial, que a gente trabalhou muito com o ensino pago, né? O ensino privado, você vê que o indivíduo pagou aquele curso, né? Por tantos anos, né? Com sacrifício. E então, se a gente podia pensar com uma visão materialista, pagou, fizeram a obrigação. E não é isso. Mesmo assim, o aluno consegue ter gratidão por um serviço que ele pagou para ter, né? E ele consegue te enxergar além, né? Isso. E aí eu olho as fotos e eu sou muito feliz vendo essas fotos. E Márcia, a confirmação da sua profissão. A sua profissão ela é confirmada dia a dia, aula a aula, né? Mas aqui ela tem um gosto, é a cerejinha do bolo. Né? Assim, se você não comer aquela cereja, não, tudo bem, não vai fazer falta. Eu prefiro o bolo inteiro. Não tem problema aquela cereja. Mas se você comer aquela cereja também, vai ser uma maravilha. Então, assim, as formaturas e as homenagens sempre são muito... Você não espera, mas muito... Um momento muito especial, né? Os momentos mais felizes. E é como eu falei, o professor tem essa oportunidade. No próximo ano ele se renova, né? Tentar fazer diferente. Então, começar de novo, isso ajuda bastante. Eu estava conversando com um amigo e ele fala, final de ano é só mais uma passagem, é só mais um final. Acabou o mês, vai entrar o outro. Eu falei assim, eu também acredito nisso. O meu lado cético acredita nisso. Mas, quando você é professor, você encerra um ano e você começa um novo. Então, eu acho que isso tem algo a ver também. É um rito de passagem, né? É um rito de passagem, né? Vai marcar o final de um ciclo e o início de outro, né? Porque se você fizer isso tudo mecanicamente, né? A minha briga, às vezes, nas aulas que eu tinha que trabalhar plano de ensino, era isso. O aluno fala, mas para que fazer isso aqui? Isso é um documento. Só falar, não é só documento. É uma forma de você se refletir sobre o seu próprio trabalho. Porque quando chegar o final daquele período que você vai ler aquele documento e você vai pensar o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar, ele estando escrito é um passo a mais, é um referencial a mais, né, para você poder... Sim. Priscila, conta aí para mim, o que da sua... Da formação que você aplica aos alunos, principalmente no caso do ensino superior, o que você vê, assim, a grande mudança na vida dos alunos a partir da frequência a um curso superior, né? Eu estou falando isso porque eu lembro da gente receber alunos, às vezes, num estado de precariedade financeira ou emocional, com o curso e depois com a entrada nos sistemas públicos de ensino privados, essas pessoas poderem começar a crescer como pessoas, se emanciparem, né? E terem condições muito melhores de vida, tanto do ponto de vista material, como também de autoaceitação, de autovalorização. Né? Como você vê o impacto da formação na vida dos seus alunos? Márcia, é impressionante a gente ver um aluno no primeiro ano de um curso de graduação e ver no último, ou ver na apresentação do TCC deles, né? Você vê assim, cara, como essa pessoa mudou, como a evolução daquele aluno, né, é impactante mesmo. É lógico que tem alguns que parecem que ficam na mesma etapa, tal, mas na sua grande maioria há uma evolução. Mas eu queria salientar um ponto aí, o que eu tenho visto. Eu tenho acompanhado alunos indígenas, Márcia. Sim. Isso para mim tem sido um aprendizado enorme. Enorme. Porque
para eles, tem uma outra situação. Eles estão aprendendo a nossa língua, eles estão aprendendo essa... É tudo novo para eles. E aí, quando eu vejo a evolução desses alunos, Márcia, hoje em dia, eu tenho, então, um aluno já há 3 anos. A cada vez mais eu me surpreendo e eu aprendo mais. Eu aprendo que na minha aula, por mais que eu fale da teoria, eu preciso ouvir um pouco da prática dele para eu poder relacionar com a teoria. Isso me faz ter o pé no chão cada vez mais. É um universo completamente diferente, né? Exatamente. Então, assim, hoje, esse tipo de aluno tem me feito aprender bastante. Né? Uma outra questão também que eu penso que modifica quando você sai da sua área de atuação. Então, por exemplo, as minhas áreas são a pedagogia e a filosofia. Sim. Quando eu fui dar aula para história e letras, isso me exigiu bastante. Por mais que eu estivesse falando dos meus conteúdos, mas me exigiu, que eu precisava relacionar com os deles também. Sim. E aí eu percebi também o quanto o aluno quer se aproximar do seu também. Né? Sim, sim. Então, eu vi também essa mudança. Essas turmas que misturam, né? Alunos de vários cursos. Sim. Né? Você ia falar alguma coisa, te cortei. Sim. Uma outra questão também que eu acho que a gente também percebe a evolução, assim, eu cheguei a visitar alunas que abriram escolas. Que realização, hein? Exatamente, sabe? Eu percebi que o quanto aquele profissional que eu instruí na primeira leitura já estava um profissional ativo, recebendo pais, demonstrando a sua proposta pedagógica, e quanto faz a gente falar assim, poxa, olha que gostoso eu estar nos bastidores e olhar isso. Pri, é como uma tocha olímpica que vai passando de mão em mão, né? Não é? Aí eu fico pensando assim, Márcia, acho que está na hora de me aposentar. Não tá. Com Já certeza. deu. Priscila, nós estamos chegando para o final da live. Eu acho que nós duas temos um assunto aqui para 10 anos. Nossa. E eu acho que eu vou deixar um quero mais aí para uma próxima vez, né? Quando a gente tiver oportunidade, também não vou te explorar, claro. Né? Mas eu queria que você deixasse assim para as pessoas um contato, se elas quiserem continuar um papo com você, quiserem se interessar pelas suas ideias, quiserem te convidar para alguma outra situação. E que você, além do contato, se você achar que é adequado indicar para as pessoas, você também deixar uma mensagem para essas pessoas que têm intenção de trabalhar com educação, que têm intenção de um dia se dedicar a essa área de conhecimento. Então, Márcia, primeiro de tudo, assim, você sabe que muitas vezes a gente se espelha nos mestres que a gente teve. E ter te conhecido foi não só ter ganhado uma professora, ter ganhado uma amiga, uma confidente, né? Tudo isso. Então, o professor, ele tá o tempo inteiro se renovando, mas assim, muitas vezes o meu caminho esbarrou com o seu. E muitas vezes o seu caminho se tornou o meu. Então, hoje em dia, eu sei que se metade das coisas que eu fiz, metade das pessoas que eu conheci, e se metade do meu caminho profissional deu certo, teve a sua mão aí. E isso, para mim, assim, é motivo de alegria, é motivo de responsabilidade,
é motivo de falar assim, sim, mas eu também tenho o meu jeito, tenho o meu perfil, né? Mas isso, acima de tudo, é motivo de muito agradecimento ao universo. Eu também te agradeço. Pri, vai cair a nossa live. Olha, eu tô tão feliz que eu não tenho como agradecer. Diz teu contato para as pessoas só e fica com meu beijo.